Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso quarto episódio do Hopecast. Eu tô aqui com o meu amigo Kenny. Salve, salve, galera. Aqui é o Kenny. Não é cansaço não, minha gente. É desânimo mesmo. Além do Kenny, a gente também tá aqui com o nosso amigo e pastor Eduardo. Fala, galera. Tudo bem com vocês aí? Estão animados para um podcast? E também estamos aqui com o nosso editor master aqui do podcast, nosso amigo, o Vini. Ando tão desanimado que até minha alma deixou de habitar em mim. Nossa! C. Xavier. Alguém roubou minha entrada ali. E bem, pessoal, eu não tava afim de vir aqui gravar hoje. Brincadeiras à parte. Sinceridade é tudo. Brincadeiras à parte, como vocês puderam perceber, o tema do nosso podcast hoje é desânimo. Então, se você tá aí, num jeito mais ou menos, meio sei lá, vamos conversar um pouco sobre isso daí, ver se até o fim do podcast, pelo menos a gente consegue te arrancar um pingo de motivação. Aí sim. E aí, pessoal, como vocês sabem, a gente não tem passado por tempos fáceis ultimamente, né? Muitas dificuldades, pessoas muitas vezes aí passando por momentos difíceis na família, no emprego, em diversas áreas. E tudo isso gera muitas vezes na gente um desânimo, né? Às vezes talvez você já estava desanimado até mesmo antes desses tempos difíceis e isso só fez piorar ainda mais aquilo que você está sentindo. E eu gostaria de começar aqui falando com o Pastor Du, e eu gostaria de saber do Pastor Du, o que você acha sobre essa questão do desânimo? O que a Bíblia fala pra gente sobre essa questão do desânimo? Bom, Jesus ele já alertou na época aos discípulos sobre as situações que eles iriam passar. E não se tratando nos dias de hoje, mas que os discípulos mesmos eles iam passar. Eles sabiam da morte de Jesus, sabiam da ressurreição, e Jesus deixou tudo alertado. E mesmo assim, eles se amedrontaram, eles se confundiram, eles fugiram, mesmo Jesus alertando. Então, na época ele disse, olha, virão dias difíceis e vocês vão passar aflições. Então, da mesma maneira que Jesus ele já alertou naquela época, ele alerta para os dias de hoje também, que os dias não seriam fáceis, que nós passaríamos dificuldades, que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é um trajeto perfeito, mas sim um trajeto de maturidade, onde nós vamos vivendo, errando, aprendendo, vivendo, errando, aprendendo e assim por diante. Então, não temos como não nos livrar de um desânimo, mas nós também não podemos nos acomodar, porque se a gente for ver mesmo o que significa a palavra ânimo, ela é uma condição emocional, né? É como se fosse um estado de espírito. Então eu não lembro quem disse isso uma vez, mas eu anotei que o ânimo ele é um excesso de determinação de uma pessoa, entende? Então, por mais que nós saibamos que nós vamos passar aflições, que nós estamos sujeitos a determinada situação, nos desanimar, essa não pode ser toda a verdade. Nós não podemos nos acomodar nisso, porque junto com a dificuldade vem um escape. Junto com o desânimo vem essa determinação que existe dentro de nós, da parte de Deus, que faz com que a gente continue a viver e continue a lutar. Muito bom, Du. Inclusive, é até interessante uma coisa que a gente precisa pontuar. Às vezes, as pessoas elas têm um certo equívoco de pensar que, porque eu sou de Deus, eu não posso estar desanimado, porque eu busco a Deus, eu não posso me encontrar nessa situação. Mas a gente não pode ignorar o fato de que até mesmo na Bíblia, grandes homens de Deus tiveram momentos de desânimo. Vários, exatamente. Vários. Se vocês pegarem mesmo a história do profeta Elias, naquele momento em que ele pede até mesmo que Deus tire a vida dele porque ele não era melhor do que os pais dele. Exatamente. Sabe? Então a gente para ver se alguém que era tão, como eu posso dizer, talvez ali
presente, que via Deus agindo de uma forma tão nítida, pôde desanimar. Quanto mais nós, né, hoje em dia, que muitas vezes temos sim as nossas dificuldades, temos nossos problemas que às vezes não conseguimos resolver, ou às vezes temos metas, temos pontos que colocamos que quando atingimos aquilo ali, vamos ter tudo que nós precisamos, e por não conseguir atingir isso, muitas vezes a gente acaba nessa questão do desânimo. O problema é que quando a gente acredita que o desânimo é o nosso fim, a gente não tá pronto mais para nada. O desânimo não é o nosso fim, ele é uma situação que aconteceu. Para a gente ter uma noção de um parâmetro assim de equilíbrio, a Bíblia tá cheia de histórias de guerra, de luta, de dificuldade, só que também tá cheia de histórias de esperança, de vida, de alegria, de festa. Então é um equilíbrio. Nós passamos por desânimo, mas nós também passamos por ou precisamos ter esse ânimo, né? Essa vida, essa força. Como você disse mesmo, você falou sobre Elias, né? Sim. Tem vários, o próprio Davi mesmo era um desses, né? Uma hora ele tava, Deus meu, a minha alma está não sei o quê. E do outro lado ele já tava lá pra frente. De uma hora que você achava que Davi, você vê uns textos, você acha que Davi não. Essa hora que ele desistiu de tudo. Aqui parou, ele quer entregar tudo as armas dele. E depois lá na frente ele já tá com sangue nos olhos pra cima com tudo. O evangelho, ele é uma explosão de realidade. Acredito muito nisso, porque quando a gente está fora do evangelho, a gente tem uma visão de vida. A gente tem um padrão de vida, você leva aquilo como a realidade da sua vida. Você caminha, você acorda, você vai trabalhar, você assume relacionamentos, você faz um monte de coisa baseado naquela verdade que você aprendeu a viver sem Cristo. Quando Cristo passa a ser uma realidade da sua vida, ele dá uma explosão de realidade, ele abre os seus olhos para coisas que antes você não teria capacidade de enxergar. É aquela bomba de vida, sabe? De vida, de paz, de tranquilidade, de propósito, de princípios, de moral, de conduta. E você começa a viver naquilo como se a sua vida fosse só aquilo. Mas também a sua vida não é só aquilo. Você tem que voltar para a sua realidade. E aí que está o ponto. O evangelho não é uma fantasia. Ele é uma maneira de você viver não só no seu âmbito religioso, mas em todas as áreas da sua vida. E a gente se esquece que depois que a realidade cai para nós, a gente vê que a realidade ela continua cruel. As pessoas continuam egoístas, as pessoas continuam vazias, as pessoas continuam fazendo aquilo que elas acham melhor para elas sem se preocupar com o próximo. E às vezes, né, quando a gente se depara com algumas coisas que a gente não consegue controlar, a gente coloca em xeque o evangelho. E aquilo que deveria ser a sua conduta de vida se torna um pretexto para que a gente desanime. É verdade. Eu lembro um dia viajando, cara, eu lembro de uma placa, eu li ela e fiquei, como que alguém pode colocar uma placa dessa na rodovia? A placa tava escrita assim, nunca pare na pista. Uma placa bem grande numa rodovia, na Dom Pedro, nunca pare na pista. É uma placa idiota, né? Quem que em sã consciência, dirigindo numa rodovia que é 120 por hora, ia parar na pista? Mas se tem aquela placa, é porque alguém parou lá um dia. Né? Ou várias pessoas. Nunca pare na pista. Eu comecei a meditar naquilo lá um dia, na época. Eu falei, Deus sabe que um dia a gente vai passar por desânimo. Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas aflições, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas fraquezas, Ele sabe de tudo isso. Mas Ele deixou uma placa para nós hoje. Essa placa se chama a Palavra de Deus, junto com a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Se a gente tiver a nossa vida baseada, se a nossa caminhada de vida tiver baseada na realidade do mundo, a gente sempre vai encontrar desânimo, a gente vai sempre encontrar pessoas que vão querer passar a perna na gente, pessoas que não se preocupam com o próximo. Mas se a gente basear a nossa vida nessa verdade, nunca pare na pista, Palavra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente tem uma outra ótica das lutas que a gente vai enfrentar. E eu queria perguntar agora pro Vini. Vini, você provavelmente, como todos nós aqui, você já deve ter passado algum momento na sua vida de desânimo, ou algum momento em que as coisas não estavam da melhor forma possível.
E eu gostaria de saber com você, normalmente, como você lida com esses momentos em que às vezes você fica meio desanimado, as coisas não estão muito boas. Se você puder compartilhar aí com a gente. Então, de um tempo pra cá, depois que eu completei, acho que meus 18 anos, mais ou menos, e depois da minha conversão verdadeira, eu comecei a lidar com o desânimo olhando sempre pra, vamos falar assim, pra Cristo, sabe? Tipo, sempre pensando que existem situações, talvez piores que a minha, né, que eu tô passando. Quando eu tinha lá pros meus 18 anos, eu frequentava a igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com o evangelho. Eu era um espectador ali. Mas por eu ser um espectador, mesmo sem entender, eu achava que o evangelho ele tinha que me satisfazer, me fazer feliz, e eu não podia passar por momentos de desânimo. Saindo, nessa época eu estava saindo do terceiro colegial, e eu não tinha todas as respostas para mim sobre que faculdade fazer, sobre o que eu queria da minha vida. E eu comecei a me desesperar. Foi um momento assim que eu comecei a ter umas crises. Cheguei a quase entrar meio em depressão, mas sempre quieto, sempre na minha. Até que eu conheci um amigo e ele me levou, tipo, pra uma vamos falar assim, aqui pra casa, né? Ele me trouxe aqui pra igreja, pra casa favorita. E ali eu conheci um pessoal legal e a partir dali eu comecei a conhecer o que era o evangelho. Eu comecei a ver algo diferente nas pessoas. Algumas pessoas não tinham faculdade, não tinham perspectiva de vida nenhuma, vamos falar assim, de futuro. Nossa. E as pessoas eram felizes. Eu falei, tipo assim, comecei a me questionar o que era aquilo. E aí, com o passar dos anos, eu tive um encontro real com Cristo. Eu não falo de algo emocional, mas de convicções, entendimento, que eu comecei a compreender o que era o evangelho. E eu comecei a entender que, independente das circunstâncias, eu não estava aqui apenas para, vamos falar, talvez fazer uma faculdade ou para realizar todos os meus sonhos, mas que existiam sonhos maiores que o meu, que são, no caso, os de Cristo e os de Deus para minha vida, e o que eu precisava alinhar a minha vida àquilo, porque a verdadeira felicidade, o ânimo ia se dar naquilo, né? E ao eu começar a alinhar, começar a conhecer o evangelho, eu comecei a encontrar ânimo em Cristo, né? Então, a partir desse momento aí, resumindo a história da faculdade, eu lembro que eu comecei a me tranquilizar conversando com alguns amigos e falando, cara, não importa se eu vou ser um exemplo, sei lá, um mecânico, ou um pintor, ou o que for, um colador de sapato, o importante é eu permanecer em Cristo até o fim da minha caminhada. Porque isso vai fazer de mim ser vamos falar assim, um mecânico feliz, ou um passador de cola feliz, ou um engenheiro feliz, ou um arquiteto, ou o que for, entendeu? O que eu decidi, vamos falar assim, na minha vida terrena fazer em Cristo vai me trazer satisfação em Cristo, mas não por eu ser algo, mas por eu estar nele, né? Então acho que o ânimo ele vem, vamos falar assim, pra mim na minha vida eu trago de Cristo, né? Quando eu me encontro desanimado, eu procuro conversar com alguém, né, a respeito do que tá me desanimando para pôr para fora e tento estar orando, buscar alguma coisa dentro da Bíblia, né, para ser mais prático, uma coisa mais prática. É isso. Mas normalmente assim, infelizmente, pelo menos eu não sei vocês, mas eu vejo que a maioria do pessoal, a maioria das pessoas, elas estão baseando o ânimo dela, tipo, elas estão animadas dependendo da circunstância. Se as coisas estão bem, eu tô animado, porque eu tô animado no meu trabalho porque eu tô vendendo bastante. Essa é a pergunta que fica muito assim, o que me deixa animado e o que me deixa desanimado? Sabe, o que tem animado a gente? Por que a gente é impulsionado a continuar, a fazer? Eu me pergunto direto, assim, principalmente na segunda de manhã. Falei, cara, o que me anima a levantar e falar, essa semana vai ser diferente? E o que me desanima? E aí eu fui ver, assim, nas minhas experiências, que o que me animava e desanimava eram as próprias circunstâncias de como estava. E aí que a gente não pode se acomodar nisso e se apoiar e caminhar sobre isso. A questão do nosso ânimo tem que ser acima das circunstâncias. Porque se eu me basear na circunstância, alguma coisa dando errada, eu desanimei. Aí eu não vou encontrar uma fonte, né, uma força ou uma inspiração para eu me animar. Por quê? Porque eu tô olhando na minha circunstância. E é ao contrário, né? Na verdade, a gente tem que estar animado. É meio estranho isso, mas o nosso ânimo, ele vai ser provado na aflição. Exato. É aquela velha busca da perfeição, né, Du? Exatamente. A gente até comentou sobre isso há um tempo atrás, e eu queria reforçar aqui,
conceito de perfeição que a gente tem, né? A gente pegar o conceito universal, que é o latim, ela vem do perfectus. E o sentido é que nada na minha vida pode estar em falta. Se a gente pegar, por exemplo, até o que foi usado em Coríntios ou em qualquer outro versículo da Bíblia, a origem da palavra é o grego, que vem de télios, que não tem nada a ver com a minha necessidade pessoal, mas tem a ver com maturidade, sabe? Então, o nosso desânimo tem mais a ver com a maneira que eu enxergo o que eu vou passar. Uma interpretação errada. Exato, do que realmente está acontecendo. Exatamente. O mundo pode estar caindo, igual está caindo. O mundo tem ruído, por causa da pandemia, por causa dos lockdowns e tudo mais que a gente ouve. E é só morte daqui, morte dali, variações do vírus e tudo mais. Então, a nossa esperança está sendo bombardeada o tempo todo. O nosso desejo de algo melhor ou algo bom para nós tem sido bombardeado o tempo todo. Aí vai da gente enxergar o que tem acontecido no nosso redor e achar que aquilo é a verdade. Exatamente. Ou a gente pode pegar aquilo e redimir na maturidade em Deus e achar uma oportunidade de manifestar a glória dele nesses momentos. Exatamente. Agora, imagina se a gente fica baseando a nossa vida, ou melhor, baseando o nosso ânimo, né? Se eu estou animado ou não, na minha interpretação que a minha vida tem que ser perfeita. Não é perfeita a vida. Então, assim, poxa, o meu ânimo está no padrão de uma vida perfeita. Eu entendo que é isso, né? O velho sonho americano. Exatamente. Aí o que acontece? Na vida real não é perfeita, eu acabo desanimando. Agora, quando eu entendo que a minha vida ela não tem que ser perfeita, mas ela tem que ser um caminho de maturidade, aí a gente tem uma reação diferente do ânimo e do desânimo. Porque eu sei que a vida é difícil. E não é porque ela é difícil ou imperfeita que eu vou desanimar. Tem mais a ver com decisão do que com circunstância, eu acredito. É legal, eu tava vendo até esse final de semana vocês comentando e eu tava pesquisando alguma coisa, só que era sobre quando você é constante, como que fala? Tipo assim, como criar hábito, tipo assim, como rotina. Criar... Não é rotina. Eu esqueci. Low carb. Não, é um negócio assim, é a respeito de você ser constante, entendeu? Você não está sempre desanimado, sabe? E a ciência fala que a gente, um exemplo, quando você pensa em fazer algo que pra você acha que é bom, você gera uma substância dentro do seu corpo, acho que é dopamina, se eu não me engano. Que é a sensação de, tipo assim, felicidade, de prazer, entendeu? Quando você, um exemplo, às vezes o que você tem que fazer não é ruim, tipo, mas pra você é ruim. E você aí gera uma outra sensação, uma outra substância dentro de você que te causa o desânimo. Tipo assim, aquele... Tipo, não vou fazer, vou procrastinar nisso aqui, vou deixar pra depois. E aí o rapaz estava ensinando a gerar a dopamina inversa, né? Que é quando você tem que fazer algo que você não quer, mas aí você fala pra si mesmo, não, eu vou fazer isso aqui, vai ser legal, né? E isso gera, vamos falar assim, você tá bombardeando o seu organismo com uma substância que é a dopamina inversa, fazendo o quê? Seu corpo achar que o que você, por mais que você tenha a concepção que não é bom, você tá dizendo pra si mesmo que é bom. E aquilo te dá querendo ou não, te dá um ânimo pra fazer. Cara, eu testei. Eu tinha um podcast pra editar no sábado, cansado de limpar a casa. E cara, eu testei isso, porque eu coloquei lá... Você colocou em prática? Eu ia perguntar isso. Eu coloquei em prática e eu falei, eu vou fazer e vou acabar hoje. Vini, foi tão complicado que você falou que eu falei assim, a única coisa que eu preciso perguntar é, você fez isso? Porque tem muita coisa que eu falo e não faço, né? Não, porque foi complexo o que você disse. Mas e a experiência? Cara, funcionou. Mano, tava no Anhaque essa semana... Agora, e aí acabou que, tipo assim, eu sentei pra editar, pra coisar, aí eu joguei lá os plugins, os negócios pra tratar a voz e ficou legal. Eu falei, é rápido, né? Tipo, meia hora? Vou editar já, manda editado pra ele. Aí peguei, acho que coisa de 1h30, eu editei e depois, tipo, falei, aí fiquei com uma sensação mó, tipo, dever concluído, tá ligado? E cara, é legal, tipo, e foi uma experiência muito legal a respeito de gerar dopamina inversa. Então, quando a gente tiver um exemplo, quando você estiver desanimado pra fazer algo, porque tem coisas que nos desanimam, um exemplo, tem que limpar a casa. Exato. E já ir com esse pensamento já vai te trazer desânimo. Ou tem que fazer algo que é chato. Mas você gerar dopamina inversa te faz ter um ânimo
Talvez não um ânimo fazendo aquilo ser bom, mas te faz você se sentir animado para aquela tarefa. Seria esse o problema ou o maior motivo da procrastinação? O que vocês acham? Cara, tem vários, né? Vários porque problemas. Pensa comigo, você tem um exemplo que lavar a louça ou assistir sua série favorita. O que te dá mais prazer? Exatamente. Lavar a louça, é claro. Né? Com certeza, minha esposa tá ouvindo. O que vai gerar, vamos falar assim, a dopamina em você vai ser a série. Exatamente. Entendeu? Mas se você gerar a dopamina inversa para lavar a louça, você vai ter ânimo para lavar a louça e você não vai procrastinar, um exemplo nisso, entendeu? Porque a gente não procrastina aquilo que a gente tá animado. Exatamente. É aquilo que a gente gosta, né? Exatamente, então por isso que eu perguntei. Eu queria saber se tem algum lugar que vende isso aí. Deve ter na farmácia de manipulação, Boa, né? né? Deve ser. Eu vou usar essa tática pra passar a roupa. Uma coisa que é muito legal do que o Vini falou e que eu tava pensando enquanto ele falava é que a gente inverte muitos papéis, né? Porque eu sou uma pessoa que muitas vezes comecei projetos que não levei até o final, né? Ixi, somos então, dois. vou fazer isso, aí começa naquele pique. Aí no final ali chega, nem no final, chega no meio ali e já para. É mal de Vinícius. É um mal de Vinícius. Pneumático. E aí, o que acontece? Eu tava pensando que, na verdade, o correto pra gente equilibrar a balança é sempre, no start, a gente criar menos expectativa e no processo a gente se dedicar mais, sabe? Poxa, faz sentido, cara. Por quê? Porque no processo é onde você desanima. Porque no start a gente acaba olhando só o resultado. E no processo a gente vê, às vezes, o quanto esse resultado pode estar distante daquilo que a gente tinha pensado no começo. Então, se a gente tiver um começo mais consciente e menos animado e guardar esse ânimo para os momentos do processo, isso provavelmente vai fazer com que a gente chegue no resultado sempre com uma maior disposição, com uma maior dedicação, o que vai gerar um resultado melhor. Acho que a rotina tem que ser um ponto importante, né? Nem tudo que a gente faz a gente gosta. Mas se a gente vai fazendo ela várias vezes, ela se torna uma rotina. E a rotina feita várias vezes se torna um hábito. Exato. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Se você pegar todas as vezes que você enfrentar um desânimo e você resolver ela da mesma maneira e todas as vezes não gerar retorno nenhum pro seu ânimo pessoal, todas as vezes que você enfrentar, você vai ficar fraco. Sim. Agora, se você tiver uma solução para na hora do seu desânimo, você encontrar através de uma rotina, qualquer uma que seja. No meu caso, eu gosto de jogar CS. Top. Entendeu? Uma válvula de escape. A gente tem que ter isso. Às vezes a gente acha que a vida da gente é só, sabe, tarefas. Só as tarefas. Não, a gente precisa de um tempo pra gente. Agora eu posso falar, por causa da pandemia, eu não posso mais estar jogando minha bola de sábado. Então a gente tem que ter umas válvulas de escape, né? Então, se a gente encontrar essas soluções para na hora do desânimo a gente ter um pouquinho dessa dopamina, vai ficar mais fácil da gente enfrentar, né? Ou menos difícil, talvez. Então a gente tem que encontrar, talvez na rotina, essas saídas e essas soluções para o nosso desânimo. Eu acredito que o desânimo ele vem muito porque a gente é muito imediatista. Por exemplo, você começa uma academia, aí você não vê resultado, você desanima. Você começa a estudar inglês, aí você não vê resultado, aí você desanima. Você começa a estudar a Bíblia, não vê resultado, desanima. Você começa a orar, você não vê a presença de Deus, desanima. É assim, cara. Eu lembro quando eu comecei a fazer teologia, não cabia na classe, Pinati. Cara, lotado as cadeiras lá, a sala. Cara, a gente terminou, sei lá, com 20. Olha lá. E dos 20, quanto ainda assim seguiram, sabe? É complicado. E eu lembro que, se eu não me engano aqui, Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim do que o começo. Entende? Ou seja, para de ser imediatista. Que nem você falou, começa devagarzinho, mas começa. Dê uma medida ali que não seja uma sobrecarga, né? De emoções. Eu vou fazer, eu vou abraçar todo mundo. Não, vai devagar. Não abraça um monte de projeto, faz um negócio. É isso que vai fazer? Segue ali, vai devagarzinho. Tô parecendo um coach agora, né, cara? Não, mas tá certo. Né? Coach realista. Poxa, mano. Um coach espiritual. Poxa, mas é Eclesiastes, fala isso. E é muito legal. E tá na Bíblia. Tá vendo? A gente tá falando que na Bíblia tem coisas sobre guerras e lutas, mas tem coisas que nos animam. E Eclesiastes 7:8, eu acho que é isso, se depois alguém quiser confirmar, mas eu acho que é. Que diz isso, cara, o legal é o fim. E a gente
se prende muito no começo, uma sobrecarga, vamos com tudo, vamos fazer e tal. Aí passa um mês, para. Tem um versículo no livro de Tiago também, agora eu não vou lembrar, que fala assim, gente, quando você for fazer alguma coisa, projeta bem, planeja bem, para que você tenha um começo e meio fim. Pra você não começar e parar e as pessoas falam, lá, mais uma coisa. Lá, começou o projeto e parou. Lá, não falei que não ia dar certo. Aí a gente reclama, né? Meus pais não confiam em mim, porque meus vizinhos não confiam, meu patrão não confia. Aí eu vou falar, então me fala quais são os seus projetos. Eu tinha lá um projeto de não sei o que e parei. Eu tinha não sei o que, e aí aconteceu? Não deu certo. Aí não sei o que, mas lá, a pandemia, não sei o que. Mas aí a gente começa a colocar um monte de desculpa, e quando vai ver, a gente olha, não, cara, as pessoas têm razão. Exato. Como que vai acreditar numa pessoa que começa e para, né? Agora, assim, a maioria de nós somos assim. É algo que nós temos que desenvolver. Então, o nosso ânimo é outra coisa, né? Falando, a gente tá preso ao imediatismo, né? Não pode estar assim, não. Então, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim do que o começo. Inclusive, uma coisa que o Kenny tava falando, quando ele falou assim que muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer, né? Tipo, óbvio, né? Mas tipo, cara, você quer se ferrar na vida, faz tudo o que você quer. Exatamente. Faz tudo o que você quer, cara. Eu conheço pessoas que elas só fazem aquilo que elas querem. E tipo, essas pessoas, literalmente, cara, elas terminaram doentes. Porque se você se acostumar a sempre fazer o que você quer, quando você precisar fazer algo que você precisa, mas você não quer, você vai deixar de fazer aquilo que você precisa. Exatamente. O que o Vini falou. Entre assistir uma série e fazer uma tarefa que precisa, a gente vai optar pela série. E aí a gente tá animado por uma coisa que não precisa. Exato. E o problema é que se você começa a falhar inúmeras vezes, isso no final vai te criar um certo comodismo em relação às coisas que você precisa, mas você não faz. E esse comodismo, aliado a você olhando para as coisas que você deixou de fazer, vai fazer você afundar mais no desânimo. Exatamente. Então, aquilo que você fez naquele momento, que você achou que ia te fazer bem, porque você estava desanimado para fazer outra coisa, só vai fazer você desanimar cada vez mais. Vocês já notaram como que a gente é animado porque é vaidade? E desanimado porque é essencial? Essa questão do tempo de ser imediatista, quando a gente entra no evangelho, a gente toma esse choque. Porque tem coisas que a gente passa, principalmente as nossas lutas, a gente quer que as coisas sejam resolvidas na hora. Eu já passei por algumas coisas, a gente começa aquelas campanhas de oração, né, de jejum e oração. Deus me responde, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor fale comigo. E tem horas que Deus não fala. Eu aprendi algumas coisas, cara, nesses momentos. A gente precisa reconhecer que existe um processo de Deus na nossa vida. Para tudo. A gente entende que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele realmente sabe. Eu acredito que existem momentos na nossa vida, principalmente momentos de dificuldade, a gente se torna mais sensível à voz de Deus. A gente precisa passar, de vez em quando, por esses momentos, que elas vão trazer bagagem, porque a gente vai tendo experiências com Deus ao ponto de entender o modus operandi de Deus. E esse processo de maturidade, normalmente a gente não compreende. Porque se a gente tivesse uma bola de cristal cristã, a gente soubesse, você vai passar por uma enfermidade aqui. Dá um exemplo, tá, gente? Você vai passar 1 ano enfermo, mas no final, Deus vai te curar. E essa tua cura vai servir para que você use de gasolina e testemunho para ajudar outras pessoas a respeito dessa cura. Você aceitaria? Porque a gente não sabe o resultado. Exatamente. A gente não sabe qual é o processo. A gente não sabe a maneira que Deus vai fazer. A única coisa que a gente sabe é que Deus vai fazer. Cara, tinha uma série que eu assistia que chama Mr. Robot. Pra quem é meio nerd assim, igual eu gosto de tecnologia, é incrível essa série. Tem uma frase dessa série que é sensacional, cara. A frase é: controle é uma ilusão. Só que a gente ama estar no controle, esse é o problema, você entendeu? Exatamente. Controle é uma ilusão. Você não tá no controle de tudo. Você nunca vai estar. E a gente tem que aprender a aceitar que a gente nunca vai estar. Mas como a gente ama estar nisso, a gente quer fazer tudo pra estar no controle. Talvez esse seja mais um motivo de desânimo, a gente perceber que a gente não consegue controlar algumas coisas que a gente quer controlar. Exatamente. Tá vendo como que, na verdade, a gente vai sabendo lidar com o desânimo quando a gente vai aprendendo a lidar com a vida?
com a realidade da vida? Se a gente for ver mesmo, a maioria, talvez quem tá ouvindo agora, fala, eu tô tão desanimado. É só você começar a olhar as coisas que são fictícias, não sei se seria essa palavra, utopia. Normalmente a gente tá desanimado porque a gente tá baseado numa utopia, cara. A gente tem uma dificuldade de decidir. Tava vendo, a gente é a geração, essa última geração, é a geração que mais tem dificuldade de tomar decisão. Acho que é por causa da quantidade de coisas, né? Eu acho que é por causa do McDonald's. Também pode ser. O cara bota lá um monte de lanche, não sei, cara. Fica aí, não. Não, pode concluir. É que eu ia falar a respeito disso daí também. Porque antigamente, você lembra na época da locadora? Você ia lá, você tinha que escolher, você tinha dinheiro pra um filme, ou 2 no máximo. E você tinha que pegar os 2 filmes e assistir, porque assim, você colocava o filme e ele não era bom, já era aquele filme, não tem outro. Você tinha que assistir, você vai ter que assistir 2, 3 vezes até se devolver. Agora você abre a Netflix lá, primeiro que você fica 1 hora pra escolher um filme. Verdade. Aí você escolhe o filme, coloca, não é bom, aí você volta atrás de outro. O começo não é bom, você nem sabe como vai ser, a história vai se desenrolar. Mas a gente, acho que pelo número de opção, acabou não sabendo mais fazer escolha, né, nenhuma. Não sabe mais escolher algo. Mas essa questão da decisão é legal porque, assim, todo mundo lá fora já entendeu o poder da decisão. Aí quando chega a gente aqui, a gente acha que Deus tem que mandar o maná pra nossa boca ainda. Exato. O mundo inteiro, você vê... mentorias e coach e tudo mais, já entendeu. Tudo na nossa vida é um processo de decisão. A gente começa no evangelho tomando esse caminho da decisão, decidindo servir a Cristo como só único... aí também, né? E depois joga na resposta de Deus. Deus, e agora? E agora? Eu tenho que casar, quem é? Eu tenho que trabalhar onde? Sabe, o tempo do maná já cessou, isso é um fato. Então, eu não casei ainda, mas você decidiu se abrir para relacionamento? Mas eu sou muito tímido. Não, mas eu tô esperando em Deus. Eu quero trabalhar, mas tenho trabalho. Não, mas ali é muito pesado. Prefiro esperar. Sabe? Então são tudo questões de decisões que no final das contas a gente quer achar um culpado. E normalmente esse culpado não é a gente, é sempre o próximo. Então a gente precisa entender que a gente tem responsabilidades na nossa vida, principalmente quando se trata do cristianismo e do evangelho. Nós precisamos decidir seguir a essa verdade. Sabe, com um passo de fé. Como eu disse, o mundo lá fora já entendeu que se trata de fé. Eles têm na sua cabeça a revelação, o discernimento do que eles vão fazer, e eles botam a cara. Se você vê as pessoas que hoje são referências, pessoas bem-sucedidas, você vê o início, elas venderam tudo e investiram no seu sonho. E quando se trata do evangelho, a gente não quer abrir mão de nada. A gente quer que tudo venha fácil, tudo venha tranquilo, sem dor. E a gente cria um Jesus good vibes, hipster, ao ponto de achar que, assim, ele precisa realizar os meus sonhos, ele precisa realizar minhas necessidades. E não é assim, cara. Nós precisamos decidir. Primeiro, confiar em Deus. Segundo, se as coisas fugirem do nosso controle, continuar confiando e decidir continuar confiando não desanimar, né, até o fim da nossa vida. É fácil falar, é mais fácil falar do que fazer. Mas a gente tem que ter pelo menos essa consciência. A verdade é que quando vem a adversidade a gente... Caramba. Isso que eu falo, a gente tá sujeito ao desânimo. Só que a gente não pode entender que esse é o fim, entendeu? Inclusive eu já fui a pessoa que o Kenny falou que orou pra saber, é esse emprego aqui ou não? Eu já fiz isso. E aí, o melhor foi a resposta que eu senti na oração. A resposta que eu senti na oração é: não importa o lugar que você tá trabalhando, não importa se você tá comigo ou não, você entendeu? Exatamente. Pinati, nesse ponto, cara, eu tive uma revelação pessoal que tem horas que Deus não precisa falar. Só da gente já ter essa relação com Deus, a nossa própria atitude já vai revelar o Deus que a gente serve. E não significa que você vai estar certo sempre. Significa que o seu relacionamento com Deus criou em você um conhecimento dele ao ponto de você saber que você tem que decidir. E às vezes decidir errar é melhor do que você não decidir, ser omisso. Porque até o seu erro vai gerar um aprendizado. Uma experiência, um aprendizado que você não vai mais partir da sua falta de conhecimento, mas você vai partir do erro. Eu acho muito legal essa visão, cara. Você falou sobre a nossa geração, né? Você tá falando agora.
Nossa geração é uma geração indecisa. Eu fico imaginando, né, cara, como seria a nossa geração no Éden. Porque eu não sei quanto tempo Adão ficou no Éden pra errar. Mas Deus falou assim, ó, cara, de todas as coisas você pode experimentar, todos os frutos, todas as árvores, menos aquela ali, né? Eu acho que hoje a gente seria todo dia assim, Deus, essa pode? Pode, meu filho, é todas, tá? Só aquela ali que não. Tá. Aí passava. Ô, Deus, isso aqui pode? E aquela ali pode? Pode, filho, pode todas, tá? Só aquela ali que não. Deus, tô orando aqui, ó. Eu queria saber se aquela árvore ali eu posso comer. Pode! Cara, a gente pergunta tudo pra Deus e tem coisa que não precisa, mano. Exatamente. Aí vai chegar um ponto e fala, pode sair. Sai. Eu acho que um ponto muito interessante sobre essa questão do desânimo, que é o que as pessoas têm que tomar mais cuidado, é porque, assim, o desânimo, querendo ou não, ele é um sentimento, né? Ele é um sentimento na nossa vida. O que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu sempre reforço isso, às vezes, quando eu tô conversando com algum amigo, alguém vem pedir algum conselho, alguma coisa assim, pra gente não se deixar levar sempre pelos sentimentos, sabe? Porque às vezes a gente deixa os sentimentos guiarem as nossas ações. E aí, quando a gente faz as coisas porque a gente tá sentindo algo, tipo, impulsionado pelo sentimento, normalmente é quando a gente faz as maiores besteiras, né? E qual seria talvez a maior besteira do sentimento de estar desanimado? É você não fazer nada. É você simplesmente se deixar levar pela vida, né? Como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, às vezes, eu digo por mim mesmo, né? Quantas vezes eu já me encontrei, às vezes, em momentos em que eu tava desanimado, não tava querendo fazer nada, não tava disposto a fazer nada, e perdi a oportunidade de fazer coisas que me fariam muito bem, que me deixariam muito bem. Porque o problema é que quando a gente fica desanimado muitas vezes, a gente simplesmente olha pra tudo e tudo parece distante. Tudo parece difícil, mas a gente tem que tentar não olhar dessa forma. Por mais que a forma como eu tô falando, tipo, não é simplesmente, deixa de ficar desanimado. Opa, pronto, agora eu tô bem. Eu sei que não é dessa forma. Mas assim como o Vini falou, se a gente não combate, porque muitas vezes a nossa questão com o desânimo acaba se tornando um combate. Se a gente não combate o desânimo, se a gente não se força a fazer alguma coisa, a tendência é cada vez a gente afundar mais. A gente afundar mais. E a questão é que, imagine o desânimo como uma caverna, certo? E você tem ali na entrada onde você tem a luz. Se cada vez você afunda mais na caverna, cada vez a luz parece mais longe. E cada vez a luz parece mais longe e você vai afundando. E o caminho que você tem que fazer para alcançar a luz novamente começa realmente a se tornar mais longo. Porque você chega num nível de que o mínimo esforço para você se torna algo gigante a ser alcançado. Então, muitas vezes, para você que tá ouvindo, que você fala assim, mas eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, e tudo que eu faço não dá certo, e o que o Du falou é verdade, tudo, meus pais estão certos, tudo que eu faço não dá certo, não sei o quê. Exatamente. Às vezes pode até ser verdade, cara, às vezes até pode ser verdade, só que isso vai ser verdade até quando você permitir que seja verdade. E por mais que isso pareça um discurso muito coach, mas o que na verdade que eu tô tentando te falar é o seguinte: Deus não criou você pra você ficar aí parado, lamentando, etc. Claro, vão ter momentos em que a gente vai precisar se lamentar, vão ter momentos em que a gente vai ficar triste, vão ter momentos em que a gente vai querer jogar tudo pro alto. Isso é normal da vida. Só que se a gente não aprender a lidar com as frustrações, toda frustração que vier vai derrubar a gente. Toda frustração vai colocar a gente de joelho. Tava vendo aquela passagem de Neemias? Primeiro ele senta e chora, depois ele ajoelha e ora, depois ele levanta e age. Sabe? Então, se a gente seguir o mesmo exemplo, existe um tempo de lamentação, existe o tempo do choro. E é importante, cara. A gente tem que sentar e chorar. Inclusive os cânticos, antigamente, os cânticos mesmo de salmos, tem muito cântico de lamentação. E hoje não se faz mais isso, né? Não, porque não pode ficar... E é uma diferença entre lamentar e murmurar. Existe Exatamente, o nosso tempo de chorar, o tempo da gente expor a nossa realidade, aquela oração suja, sincerão mesmo, sabe? Uhum. Você se rasga pra Deus e normalmente o que sai é a lágrima. Existe esse tempo. Existe o tempo da gente se ajoelhar e orar, mover a nossa fé de acordo com Deus que a gente serve. Existe o tempo da gente levantar e agir. Se essas três coisas não tiverem entrelaçadas, uma hora vai chegar o desânimo.
Aí você pode falar, mas eu chorei, eu orei, eu levantei. E deu errado. Começa de novo. Exato. Sabe, existe um tempo de começar de novo. As coisas continuam a acontecer. Deus continua agindo, indiferente à circunstância. Deus não precisa da nossa... num tempo bom, da nossa circunstância ser boa para ele agir. Como ele não precisa que a circunstância esteja no pior momento da nossa vida para ele agir. Ele sabe o tempo certo de agir. Sabe? Ele sabe o tempo certo de agir. O que cabe a nós fazermos é perseverar, é continuar. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que o desânimo bateu fisicamente, mentalmente, em qualquer outra área da sua vida, a gente pode bater a poeira e levantar e crer num Deus que regenera e revigora a nossa vida física, espiritualmente, em todas as áreas, principalmente mentalmente. Bem, pessoal, chegamos aqui a mais um final de conversa. Vamos agora para os nossos quadros de recomendações e a gente vai começar hoje aqui com o Vini. Então, pessoal, eu vou estar recomendando aí, a gente sabe que o momento não tá fácil, né? Pode ter pessoas que podem estar agora chegando a vamos falar assim, um nível de desânimo extremo, né? Onde já não consegue mais encontrar ânimo de nenhuma forma para às vezes até seguir a vida, entendeu? Queria recomendar, até para quem está animado, né? Pra gente que é saudável, a gente começar a frequentar um psicólogo, entendeu? Não porque a gente precisa, mas porque se a nossa saúde física, às vezes a saúde bucal, sei lá, tantas coisas a gente cuida, por que não cuidar da mente, que é tipo, vamos falar, o cérebro da máquina aqui, né? Se a gente não cuidar disso, esperar dar uma pane no sistema para cuidar disso, aí talvez seja tarde, talvez a gente não consiga mais, fique com sequelas, né? Então vamos estar cuidando da nossa saúde mental, aquelas pessoas que não se encontram, às vezes, num estado emocional muito legal, sabe? É legal procurar, tipo, já é um caso mais de urgência até, né? E para quem tá num estado legal também fazer um acompanhamento para que as coisas continuem bem e talvez até melhorem, né? E é isso, essa é a minha recomendação para aqueles que puderem. Vamos estar frequentando um psicólogo, né? Tá cuidando, né, da nossa saúde mental. Fica até a dica para mim que não frequento. Mas é isso aí. Isso aí, Vini. Ainda mais que, falando isso, você me lembrou que até existem organizações, se você procurar em redes sociais, como... Acho que no Instagram eu já vi, de pessoas que fazem, às vezes, uma consulta assim, gratuita, para você ver como é, para ver se vai te fazer bem realmente, né? É porque foi criado até um preconceito, né, com essa questão, né? Porque, só vai quem é doido, tipo assim, e não é, né? Não é. Muitas vezes todo mundo precisa, assim como você falou, cuida da saúde do corpo porque não cuida da mente, né? Inclusive, cuidar da saúde do corpo é uma das coisas que a gente não falou aqui. Que o que desanima muita gente, às vezes, é falta de saúde, cara, do corpo mesmo, de ter uma boa alimentação, de ter uma boa rotina. Até porque quando o Vini falou do exemplo da dopamina, exercício libera dopamina pro corpo. Exatamente. Então também é uma forma de você manter seu corpo ali sempre ativo, né? Mais animado, digamos assim. Olha aí, Paulinho Low Carb, queremos vocês aqui. Próximos episódios aí, gente, a gente vai ter o Paulinho Low Carb aí conosco. E você, Edu, qual que é a sua recomendação? Cara, a galera já falou bem demais aqui, então eu vou recomendar um filme que eu gostei muito. Eu acredito que deve ser lá pra 2005, 2006. É antigo, mas é legal às vezes a gente rever pra nos inspirar um pouco, que é Desafiando Gigante. Desafiando Gigantes. Isso. Gigantes. Não é da minha época. Não é da sua época. Bom demais o filme. Esse filme é top, já assisti. Fala muito sobre motivação, sobre se animar, enfim. Vencer dificuldade, é muito exatamente. Legal. E você, Kenny? Cara, eu recomendo pra vocês um copão de coca com energético. Brincadeiras à parte, vai dar um ânimo. Eu quero recomendar um livro que eu não terminei de ler, porque eu desanimei. Mas a parte que eu li é muito boa. Eu já li mais que a metade dele. Ai, meu Deus do céu. Que livro que é? O livro que eu não li inteiro porque eu desanimei chama-se O Evangelho Maltrapilho. É muito bom, cara. Livrão, é muito bom. mano. Você leva vários socos no estômago, mas é muito bom. Se você já leu ele inteiro, glória a Deus pela sua vida. Eu vou ler ainda, tá? Antes da volta de Cristo. Muito bom. Muito bom.
Bem, minha recomendação é uma música. Assim, normalmente é uma música que... Não sei se ela tem tanto a ver, assim, com a questão do desânimo, mas eu já ouvi ela algumas vezes quando tá desanimado. E é aquela música que nem o Kenny falou, que faz derramar algumas lágrimas. Que é Me Leva Pra Casa, do Israel Subirá. Eu acho essa música sensacional. Musical. É isso, pessoal. Fica essa recomendação pra vocês. A gente quer agradecer aí pela presença de vocês, pela atenção. Estamos já nas plataformas aí de podcast. Então, se você tem aí sua conta no Spotify, se você tem, não sei se você prefere ouvir pelo Google Podcast, se você prefere ouvir a gente pelo YouTube, a gente vai continuar disponibilizando pelo YouTube. Não se preocupe, os episódios vão continuar postados lá. E se você tem uma dúvida, sugestão, crítica, elogio, quer mandar um pix pra gente, não sabe o número, a gente passa, é só mandar um só mandar um e-mail. Seja um mantenedor desse programa. Que traz um ânimo, um pix, hein? Anima a gente com um pix. Mas é sério, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, basta vocês ou entrarem em contato com o nosso Instagram, vai estar sempre aí nos nossos episódios, @redhope_org, ou o nosso e-mail, redhopecast@gmail.com. Beleza? Eu vou ficando por aqui e se despede aí, pessoal. Bom, um abraço a todos e dizer que cansaço não é desculpa pro desânimo. Deus abençoe, galera. Obrigado por ter ouvido mais um episódio. Não desanime, esse não é o fim. Continue sempre lutando com a força de Cristo aí sobre nós, amém? Tamo juntos. E eu também vou ficando por aqui, vou deixar um versículo aí para vocês estarem meditando sobre isso que a gente comentou aqui no episódio de hoje. Tá lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior estará sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. É isso aí, galera. Que Cristo traga um novo ânimo aí para vocês. E tamo junto, até o próximo episódio. Valeu!